Olá, gurizada. Essa é a resolução dos exemplos da aula 3 referentes ao estudo do movimento no trânsito, de movimento relativo. Essa aula está na página 17, né? Ou melhor, os exemplos estão na página 17. Eu não vou ler eles, vocês acompanhem o vídeo com a leitura deles. Mas a letra A, para iniciar então, a interpretação dele é essencialmente a seguinte. A gente tem dois veículos, um veículo A, que vai ultrapassar um veículo B. Então ele vai ter que ultrapassar, ele vai parar na frente do veículo B, né? A velocidade do veículo A é de 80 km por hora e do veículo B é de 60 km por hora. Ele pergunta qual é que é o tempo da ultrapassagem, né? Quanto tempo leva a ultrapassagem. Ponto final, né? Ele informa também que o comprimento dos veículos são todos iguais e é de 3 metros. E a distância de segurança antes e depois é de 5 metros. Tá? Então, como é que a gente calcula esse tempo? Bom, para calcular o tempo, a gente sabe que a gente precisa do deslocamento dividido pela velocidade. A questão da ultrapassagem é que esse deslocamento é deslocamento relativo. A gente não vai olhar para toda a distância que o veículo A percorre enquanto ele faz essa ultrapassagem, como que olhando do ponto de vista do acostamento ou da calçada. A gente precisa olhar do ponto de vista dos dois veículos em movimento. Tá? Por exemplo, eu vou olhar do ponto de vista do B, eu vou considerar que ele está parado, tá? E daí eu calculo a velocidade relativa do A em relação ao B. Então aqui eu vou considerar como se o B tivesse parado. E daí eu vou olhar a distância que o A percorre frente a ele. O que o A percorre? Vamos pegar um ponto aqui, aí vem aquilo que eu falei na aula 1, a gente considerar um ponto do veículo, né? Para analisar o movimento dele. Ele vai percorrer então aqui a traseira dele 3 metros, 5 metros, mais 3, mais 5. Então o deslocamento que ele percorre é de 8 vezes 2. Então isso vai me dar 16 metros. Tá? E a velocidade como é que fica? É a própria velocidade relativa. A velocidade relativa entre o A e o B é de 80 menos 60. Ou seja, 20 km por hora. Tá? Isso é resposta? Não. A gente quer saber o tempo para ultrapassagem. O que a gente obteve aqui foi a distância e a velocidade relativa entre eles. Tá? Então veja que a velocidade relativa entre dois veículos a gente considera, por exemplo, o mais lerdo parado. E daí a velocidade relativa que eu ensino a calcular na aula 3 é a velocidade do mais rápido em relação a ele. Tá? O deslocamento é a mesma coisa, a gente olha o que ele andou considerando esse aqui parado. A gente não olha para a estrada, a gente olha para as distâncias entre eles e para os tamanhos deles. Tá? Então essa é a primeira parte, identificando a velocidade relativa e o deslocamento relativo. Eu vou apagar agora para ter um pouco mais de espaço.
Então, antes lá a gente chegou à conclusão que o tempo, ou melhor, que a gente precisa calcular o tempo, e que o deslocamento, então, era de 16 metros, e a velocidade relativa era de 20 km por hora. Então, veja que existe uma incongruência aqui da distância que ele percorre contra a velocidade que ele anda ali, né? Então, a gente precisa converter esse valor aqui de 20 km por hora para metros por segundo. Então, a gente divide esse valor por 3,6, ou a gente faz a regra de 3, a gente vai chegar no valor de 5,6 metros por segundo. E é esse valor, então, que a gente usa aqui. Ah, perdão, eu li rápido demais minhas anotações aqui. O tamanho dos veículos é de 3,5 metros, né? Então a distância vai ser de 17 metros. Aqui é 3,5 metros esse tamanho do veículo. Então é 3,5 metros mais 3,5 metros, 7. 5 metros mais 5 metros, 10, então 17 metros. Desculpem-me o engano, por favor. Essa divisão vai dar aproximadamente 3 e a medida vai ser em segundos, porque antes eu converti a velocidade para metro por segundo, então o tempo herda, né, a unidade de medida que a rapidez tinha aqui no denominador. Tá? Então essa é a resposta. Esse é o tempo que leva para a ultrapassagem acontecer. Beleza? Então vamos para a questão B. Se necessário, volte, reveja de novo essa parte se tu precisar. A gente vai agora para a atividade B. Atividade B é uma atividade que ainda usa a velocidade relativa, mas ela envolve uma situação diferente. Aqui a gente tinha veículos que estavam no mesmo sentido, portanto o sinal da velocidade deles era o mesmo. Se precisar, volte e perceba que ambas as velocidades a gente usou sinal positivo. A gente nem falou em sinal de velocidade, na verdade. Quando eles estão no mesmo sentido, isso vai acontecer. Agora, se estão em sentidos contrários, a gente precisa codificar isso. E a maneira como a gente codifica isso, como já foi passado rapidamente na aula 2, a gente codifica isso através de símbolos. E esse símbolo é o sinal. Então, a letra B, eu tenho um veículo A, por exemplo, indo para a direita, com uma velocidade de 80 km por hora. E eu tenho um outro veículo na outra pista, indo para a esquerda, e, portanto, eu preciso representar o valor da velocidade dele com um sinal negativo. Tanto faz se eu boto A ou B ou para cá, né? Ainda mais que a intensidade da rapidez deles é igual. Informa que eles estão distantes um do outro em 12 km. Pergunta-se qual o tempo que vai ser necessário para que eles se cruzem. Tá? Ora, mesma coisa de antes. Eu considero a distância entre os móveis e considero a velocidade relativa entre eles. A velocidade relativa entre eles vai ser 80 menos 80. Perceba que é sempre subtração. Só que quando eles estão em sentidos contrários, os sinais de menos vão acabar virando mais e eu vou ter uma soma de velocidades. Então, 160 km por hora, essa é a velocidade relativa entre os veículos. Se eu sei a velocidade relativa e o deslocamento que vai acontecer, eu vou conseguir então calcular o tempo para esse encontro. Vamos então arranjar um pouco mais de espaço aqui. Se necessário, volte em algum momento do vídeo. Tu pode também alterar a velocidade de reprodução ali nas configurações do vídeo, se tu acha que está muito rápido. Então, continuando, a gente tem que o tempo é igual a deslocamento, que é de 12 km, e a velocidade relativa entre eles de 160
km por hora. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter o valor de, vamos ver, deixa eu pegar uma calculadora para não demorar muito. Zero vírgula 075 hora. Então, se eu transformar isso para minuto, né, multiplicando por 60, eu vou obter 4,5 minutos, só para ter um valor mais palpável, né? Então é isso daí, gurizada. Espero que tenha auxiliado a compreensão. Eu dei os dois casos principais, por assim dizer. As situações podem ficar tanto complicadas quanto a gente quiser. Por exemplo, eu posso ter a situação de um veículo e ultrapassar outro veículo, né, na pista deles aqui, e eu ter um outro veículo vindo aqui. Eu posso brincar com a distância que eles estão, né, e ver quanto tempo esse daqui tem para ultrapassar, ou que velocidade ele tem que atingir para poder fazer a ultrapassagem, se é seguro fazer ou não. Essas situações podem ficar tão complicadas quanto se queira, mas por trás dessas situações vai recair ou no exemplo da A ou no exemplo da B. Tá? E daí vai a questão só mesmo da complexidade da questão, e não de que há algum conhecimento diferente do que a gente viu nesses exemplos ou durante a aula. Tá? Então espero que o vídeo tenha auxiliado. Qualquer dúvida, entre em contato sempre que precisarem de auxílio. Então, até a próxima.